Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no programa, no canal A Verdade na Cruz. E eu vou criar uma série, está começando aqui, neste vídeo, uma série que vai tratar de tudo que eu sei. Então este é o quadro Tudo que eu sei. É um quadro especial que vai ter alguns capítulos, 3 ou 4 capítulos. Então, sem mais delongas, eu vou contar para vocês tudo que eu sei. Na verdade, só o que realmente importa, porque todas as histórias da Bíblia, tudo isso realmente não vai caber, né, em alguns vídeos de poucos minutos. Então, tudo que eu sei de importante, né? Então, para você que desconhece o básico aí a respeito deste Deus que você alega crer, sem nem conhecê-lo, eu vou agora falar um pouco a respeito dessas coisas. Então, nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias. Ele criou, a cada dia ele foi criando um pedaço do mundo. Um dia ele criou o mar, no outro ele criou as árvores, a vegetação, no outro ele criou os animais. E no final de tudo, ele criou o ser humano. Ele criou apenas Adão, né? Vocês devem conhecer bem essa história. Depois ele criou Eva. Bom, antes de criar Eva, claro, no 7º dia ele descansa da criação. Então o homem se vê lá sozinho, não tinha ninguém. Os outros animais eram muito diferentes dele. E ele então, ele reclama, né? Ele meio que reclama ali, e Deus resolve então fazer cair um pesado sono sobre Adão e arranca uma costela de Adão. E dessa costela ele faz Eva. Eles estão lá os dois felizes da vida, quando então o inimigo, o Lúcifer, um anjo de luz que foi criado do lado de Deus para ser fiel a Deus, ele se revolta contra Deus e ele é lançado para a terra. Então ele vai e tenta esse casal edênico, casal que está no Éden, tá bom? Aí depois disso eles cedem à tentação. Eva fica muito curiosa para saber todas aquelas vantagens que ela teria em obter esse conhecimento do bem e do mal. E de certa forma, Satanás, o inimigo, ele não mentiu. Era realmente isso que eles teriam. Eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Porém, com tudo isso, trouxe muitas outras coisas que não foram nada agradáveis, né? Essa vantagem de ser conhecedor do bem e do mal, na verdade, não foi nada vantajoso, né? Mas enfim, essas são outras questões que a gente vai deixar para depois, porque como que eles poderiam, sei lá, eles estavam ali, né? A árvore sempre estaria ali, sei lá. Como é que nasceria os outros seres humanos se foi através da tentação que veio essas outras coisas aí? Tudo isso vão ficar para questões futuras, né? Porque foi, enfim, através
através dessa questão de que Eva foi lá e comeu o fruto, deu para Adão, os dois comeram, e os dois então perceberam que estavam nus, porque eles tinham uma vestimenta de luz que cobria o seu corpo. Então eles perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Tá certo? Então tá. Depois disso, entra o pecado no mundo, aí entra também as relações sexuais, e através dela a raça humana está aí hoje em dia. Então, eles, depois de pecarem, é dito para eles que eles teriam uma chance, né? Eles teriam uma chance, é dito que eles morreriam, porque a serpente disse que eles certamente não morreriam. Mas Deus falou, vocês certamente morrerão. Então, eles não morreram na hora que comeram ali e tudo mais. Eva pensou estar vivendo uma experiência muito, muito legal, né? Muito da hora. Como nós também temos essa sensação de quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente está obtendo alguma alegria, alguma coisa. Mas depois de tudo, né? Então a Eva também estava tendo essa experiência e tudo, mas logo em seguida eles se veem nus. E a história segue. Tá bom? Então esses são o casal que Deus criou e colocou aqui na terra. Deus criou Adão do pó da terra, né? Ele formou Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. É dito bem claro na Bíblia. Então, depois disso, o que mais eu posso falar para vocês? Um pouquinho do que eu sei, né? Então essa foi a questão, né? A questão da criação do mundo, a questão da criação e da queda do homem e tudo mais. Tá? É dito na Bíblia também que quando Lúcifer peca, ele traz 1/3 da parte dos anjos de Deus com ele, para servi-lo, para estar com ele ali, né? E tudo mais. Então, eles têm um exército, né? Um exército invisível aí, que o trabalho deles unicamente e exclusivamente é fazer o ser humano se dar mal. Porque eles já estão perdidos e eles querem isso para nós. Eles não têm mais o que fazer da vida, entendeu? Então é isso que eles fazem. Deus também tem o exército dele, o exército de anjos dele. Então, tem essa dinâmica aí. A nossa natureza é pecadora por si mesmo, né? Nossa natureza pende para o lado ruim. Então, a gente tem que estar muito apegado com Deus. A gente tem que se desviar de tudo que pareça com o mal, entendeu? Por exemplo, filmes, músicas e mais uma porrada de coisas aí, né? Isso, filmes e músicas é uma coisa óbvia, né? Quanto 2 de 2 é 4. Qualquer um sabe que se tu tá vendo música do mundo e vendo filmes do mundo, assistindo coisas do mundo, meu amigo, seu relacionamento com Deus não vai bem e ponto. É impossível uma pessoa ficar vendo esse tipo de coisa, escutando esse tipo de coisa e dizer, eu tenho um relacionamento com Deus. É mentira. É mentira. Então, isso é o básico dos básicos, né? Fora isso, nós devemos orar, nós devemos ler a Bíblia, com certeza também, está no mesmo patamar do que as coisas que eu falei anteriormente.
quer dizer, são coisas opostas, são coisas distintas, mas elas também são a base do relacionamento com Deus, né? Então é isso aí. Então no próximo vídeo aí eu vou falar sobre o que? Bom, a gente já estudou agora nesse capítulo, quer dizer, eu falei um pouquinho o que eu sei para vocês nesse vídeo sobre a criação e a queda e tudo mais. Volto a dizer, né? No próximo vídeo eu já vou pular, né? Já vou pular para o nascimento de Jesus e tudo mais. Porque o resto é só um monte de histórias aí, sabe? Ah, não. Antes de eu falar de entrar em Jesus, eu tenho que falar para vocês como é que funcionava o serviço, né? O serviço. Porque eu tenho que contar para vocês devagar, né? Primeiro eu vou contar para vocês um pouco do dilúvio, depois do dilúvio, e depois do dilúvio tudo muda e tudo mais. E aí então passa-se um tempo e Deus chama Abraão lá do meio da Mesopotâmia, que Deus quer que ele se afaste daquele povo, e Deus fala para ele: Abraão, vai para uma terra distante, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E Deus, quer dizer, e Abraão escuta essa mensagem, né? Abraão escuta essa voz falando no ouvido dele. E ele parte. Então, com seu pai, eu acho, com a sua mãe também, não sei, e mais um monte de coisa que ele tem, os gados e tudo. Mas isso eu vou contar um pouco depois. Eu tenho que preparar melhor o que eu vou falar, porque vai ficar um pouquinho mais difícil de ter uma linha de raciocínio clara e objetiva, porque elas são histórias muito enroladas. Então eu vou preparar um negocinho aí pra vocês aí. Então é isso aí. Este foi o primeiro vídeo intitulado da série, o primeiro vídeo da série Tudo que eu sei a respeito de Jesus, parte 1. Não perca o vídeo Tudo que eu sei a respeito de Jesus, parte 2. Em breve estará aí para vocês aí. Fiquem com Deus aí, né? Se fortaleçam nele aí. Lê bastante a palavra de Deus e buscar forças nele, né? Porque os dias estão chegando. O dia da volta de Jesus está próximo. Deixa um like, fica com Deus. Não deixa o like não precisa. Valeu, tchau.